Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estarmos reunidos nesta manhã maravilhosa, nessa 57ª EBO. Agradecemos a Deus pela oportunidade de sermos participantes do corpo de Cristo, desse grande ministério. Agradecendo também ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que com muito afinco tem trabalhado em prol do reino de Deus. Agradeço também aos irmãos, pastores, companheiros, e a oportunidade que Deus me deu de transmitir, não um grande estudo, mas uma palavra que seja para mim, para nós, e também aprender com esses grandes homens de Deus que estão aqui à minha retaguarda ou alguns que estão assistindo. Amados, nós gostaríamos de ler um texto lá no livro de 1 Samuel, e se você puder ficar de pé, a gente agradece. Lá, 2 Samuel, capítulo de número 12. 1 Samuel, capítulo de número 12. E vamos ler versículo 2 por diante. Agora, pois, eis que tendes à vossa frente um rei. Já envelheci e estou com cabelos brancos, e os meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até hoje. Eis aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei boi, de quem tomei jumento, a quem fraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com eles os meus olhos. Amém? Vamos orar, irmãos, e nesta oração nós iremos orar pela família enlutada de um nosso companheiro que trabalha conosco, o evangelista Rodrigo, dirigente da congregação, ex-dirigente da congregação Itapiti. Ele estava internado no hospital aqui, Perpétuo Socorro, em Garanhuns, e agora ele faleceu. Estarei retornando para lá, o seu sepultamento será amanhã. Um grande guerreiro que Deus recolheu. Ontem eu recebi uma palavra aqui do pastor, que Deus, tudo Ele pode, mas tem coisa que Ele pode, mas não quer fazer. E Deus não quis tirar o seu servo dali, mas recolheu porque era dele. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai amado e bendito, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua presença. Senhor, eu não tenho nada sem ti, mas dai-nos uma palavra para que eu também aprenda a ser guiado por ela. Ajude este ministério, pastor Roberto e os demais obreiros que vão trazer a sua fala. Veja também a família, aquela igreja que passou a noite toda de vigília em prol do seu servo, Senhor. Ajude a cada um de nós te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Graças a Deus, amados irmãos. Pastor, ontem, falando já quase 11 horas, 10 horas da noite, me mandou trazer uma palavra aqui para os irmãos nesse período. Meus amados irmãos, a preocupação que eu tive assim de também olhar um texto e trazer para nós, que isso é de suma responsabilidade e isto está na nossa mente, é que tipo de geração nós estamos forjando para deixar para o futuro. Que tipo de obreiros a igreja, está preparando para as gerações futuras. É bem verdade que você pode dizer, pastor, mas Jesus
já está às portas, mas enquanto ele não vem, a igreja tem que se comportar em forjar homens que se preocupe com o tema que foi inserido na nossa escola, que diz: cuidai de ti mesmo e da doutrina. Quando a gente olha para esse tema, cuidai de ti mesmo e da doutrina, ao entender do ser humano, a gente entende que eu é que vou dar qualidade ao texto. Não é? Quando a gente olha, cuidai de ti mesmo e da doutrina, se você olhar pela uma parte humana, a gente entende assim, que somos nós que vamos dar qualidade ao texto. Mas é diferente. É o texto, é a doutrina que dá qualidade a mim e a você. Diga amém. E nesse período, amados irmãos, em que estava Samuel, já período de transição, era um período já esgotado, escasso por Eli. E quando nós vamos avaliar o comportamento de Eli, quando a gente vai avaliar o perfil de Eli, dos seus filhos, nós não encontramos muita coisa, ou eu posso até dizer nada, que seja referencial para a minha vida. A preocupação que temos hoje, e de homens preocupados com o ministério, irmãos, é grande. Saiu uma pesquisa alguns meses atrás, que 3 coisas que está sendo desvalorizada. E quem fez a pesquisa disse no mercado. E entre essa palavra mercado, inseriu o nome pastor. Primeira coisa desmoralizada na pesquisa foi político. Segundo, polícia. E infelizmente, terceiro lugar, pastor. Isso não é bom para nós, isso não é bom para a igreja. E ainda tratar de mercado, como se pastor fosse mercado. Mas infelizmente, através de muitas faculdades que está já formando, dando curso, tem até curso de pastor, é que o mundo trata pastor de mercado, ou uma mercadoria, ou algum líder que faça isso. Tem um comentário de uma fala que alguém disse que foi procurar. Alguém foi procurar a igreja no mundo e foi procurar a igreja e encontrou o mundo. E foi procurar o mundo e encontrou a igreja. Nós, quando olhamos para esses homens, esses pensadores que jogam as suas filosofias assim, nós desacreditamos, criticamos. Eu era criança e saía daqui para a usina São José, e lá na barreira, ali na usina São José, assim ao lado, um crítico colocou: o mundo está religioso e as igrejas profanas. E eu tinha 15 anos e trouxe para a mãe, e mãe disse: meu filho, eu não sei explicar o que ele disse não. E ao tempo que veio passando, nós analisamos hoje o que ele queria dizer. O mundo está religioso e as igrejas profanas. Dói nessa contundência, nessa fala desse homem, mas se nós analisarmos, meus amados irmãos, que não existe
muitas preocupações que era para ser em massa de líderes de igreja. Preocupação de deixar um legado para a igreja. Preocupação de não formar discípulos para si, mas para o reino. Isso é um mandamento bíblico. Nós, líderes da igreja, não podemos ter uma postura errônea de político, de polícia, ou de algum tirano que forma líder para si. Nós temos que ter uma preocupação naquilo que estamos apresentando hoje. Pessoas que vão ser separados, consagrados, e que foi tirado de suor, do joelho, do jejum, para não formar facção dentro da igreja, ou pessoas e obreiros que não possam se opor ou se levantar em favor da verdade que é a palavra de Deus. E quase nós não encontramos isso, porque quando Samuel ele viu toda a desmoralização dos filhos de Eli, quando ele viu ali aquele caos e Deus precisava levantar homens, ele passou a liderar. Samuel já era jovem e via os filhos de Eli na prostituição, via um Eli caído, via que o Eli não tinha competência. Mas uma coisa é certa: Samuel, mesmo jovem, não se misturou com os filhos de Eli. Diz a Bíblia que todos os dias ele abria as portas da igreja, fazia o serviço de um diácono, fazia um serviço do auxiliar, via os filhos de Eli se prostituindo, mas ele guardava o segredo com ele. E Deus está te formando, amado irmão, te chamando. Não é para você ter uma credencial de um evangelista, de um pastor, de um diácono, sem ter moral nem dignidade. Mas está chamando você para um reino que você vai ser avaliado, para um reino em que alguém vai apontar o dedo. Mas eu sempre digo, viva de tal modo que os críticos da sua vida passem por mentiroso, mas que você seja uma referência no reino de Deus. Que você seja uma referência aonde você for pregar. Que você seja uma referência na sociedade, dentro do seu casamento, policiando logo a você mesmo. E aqui Samuel já estava velho, já de idade. Ele disse: agora eu vou colocar minha personalidade em xeque. Ele disse: vê aí, eu já estou cansado, de idade, mas de quem eu peguei bois? De quem eu defraudei? De quem eu peguei suborno? Ele saiu fazendo uma relação que era rotineira, talvez dentro da casa de Eli. Era rotineiro dentro da casa de Eli. Ministério, irmão, não se compra não. Chamada de Deus não se compra. Se você está aqui, eu nunca vi em escola bíblica, em todo esse tempo que eu participo assim, eu ainda não vejo os pastores pregando, vejo os homens dizendo tantas palavras, mas eu ainda não vi ninguém se levantar. Quando o pastor presidente disse: se não tiver condição, entregue. Eu ainda não vi um. Será que vai ter? Alguém que antes de assinar o termo, olhar para a sua vida e dizer: eu não posso ser obreiro porque eu como suborno. Eu não posso ser presbítero da igreja porque eu defraudo a igreja.
Eu não tenho condição de ser pastor porque o meu comportamento não serve. Eu não tenho competência de ser isso, eu ainda não vi. O pastor Roberto diz: quem não tiver condição, isso aqui não é brincadeira, mas eu só vejo o nego assinando embaixo. Mas uma coisa é certa, ninguém mente para a sua própria consciência. Mesmo que alguém lhe chamou e diga aí, fica aí, rapaz, sou eu. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos que vai chegar um dia em que Deus vai julgar o segredo dos homens segundo o Evangelho. E tem mais uma coisa. Aquilo que eu guardo em secreto comigo, que eu escondo em secreto comigo, é a essência de Satanás. Os segredos que muitas vezes guardamos e escondemos conosco é a essência do reino de Satanás. Por isso que ali ele teve moral de ser avaliado, de colocar a sua vida toda na frente daquele povo e dizer: eu quero que vocês sejam testemunha entre mim e Deus agora. Veja aí as palavras dele, quando ele disse: veja aí, seja testemunha perante mim e perante o Senhor, de quem eu tomei boi, de quem eu tomei jumento. Aí está as interrogações. De quem? De quem eu fraudei? De quem? A quem eu oprimi? E das mãos de quem eu aceitei subornos? Fale perante os meus olhos. Porque já existe muita coisa escondida e alguém batendo no peito dizendo: lá na igreja eu faço assim. Se você está pensando que vai ser inserido nesse ministério para fazer o que você quer, pode se levantar, que o pastor Roberto aceita aqui. Pode se levantar e dizer: pastor Roberto, não dá para mim não, ministério não dá para mim não. Porque você vai ter que cuidar de você mesmo e da doutrina. Mas talvez você diga: mas pastor, será que de hoje por diante o que estava enterrado, camuflado, foi abolido? Não. Um certo alguém um dia foi passando num lugar frio e viu aquilo chiando. Chiando assim, disse: ai meu Deus, que é isso? Um frio desse? E eu estou vendo esse chiadozinho assim, o que é isso? Aí foi, chegou perto, era uma cobra. Ele foi de sabichinha, um frio desse, colocou no casaco dele, cobriu a cobrinha assim e foi. E o corpo dele aqueceu a cobra, saiu o gelo, a cobra deu uma picada e ele caiu morto. Eu quero dizer que pecado não se encobre. Se você está aqui, irmãos, na condição que o que passou, passou, não. Já vai entrar sendo desmoralizado. Já não pode nem pregar. E a igreja do Senhor, ela é viva. A igreja do Senhor é viva. E muitas vezes, quando alguém diz assim: lá vem o presbítero fulano de tal, dá a doutrina, a igreja enche, fica cheia, porque o comportamento ético, moral desse homem condiz com aquilo que ele está pregando. Mas infelizmente há um defraude muito grande nas escalas, porque a igreja viva já olha quem está escalado. E quando olha para a escala diz: ah, é irmão fulano de tal, eu não vou não, porque ele não tem moral de falar.
E Eli e Samuel aqui tinha moral, botou o povo, e já não foi logo no início não, porque logo no início ele via tudo, abria tudo. Nós estamos vendo pessoas que nos ensinou, homens que eu sempre admirei como líder, depois que Deus inseriu eles no ministério, ele não tem mais a mesma postura que tinha para mim por causa dos seus comportamentos hoje. E infelizmente nós encontramos isso inserido em uma coisa chamada ministério. Mas veja aí o versículo lá em Atos dos Apóstolos, amados, nos ajude. Capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria que algum obreiro lesse aí, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20 e o versículo 17, quando Paulo chamou presbíteros da igreja de Mileto a Éfeso, ele estava querendo mudar-se através do mandato do Espírito Santo, mas houve uma preocupação grande de Paulo, não com a pessoa dele, mas com a igreja. Estamos vendo homens preocupados de ser chamado, de ser alguma coisa, de ser, e não se preocupa com a igreja. Eu vi uma história que eu vou relatar para vocês aqui. Você sabe o que é ministério? Ministério é quando você tem uma oportunidade, quando todas as portas estão abertas, que você decide tomar a porta da igreja. Formou-se em doutor, é advogado, é aquilo, tem várias portas abertas no mercado, mas ele só vê a porta do ministério. Isso é que é ministério. Mas ministério é onde todas as portas estão fechadas. E ele agora se apresenta pastor, diácono, querendo agariar condição financeira para a igreja. Isso é fraudar a igreja. Isso é uma desmoralização ética moral do homem. Pensar que através da igreja não deu para ser advogado. É isso que a gente vê aí. Não deu para ser juiz, não deu para ser doutor, tentou ser tanta coisa, não deu, quer ser pastor. Pastor não se faz, pastor se nasce. E quem gera é Deus. E quem chama é Ele. Talvez alguém melou você de óleo, mas se prepare para ser ungido. Nós estamos vendo aí muitos melados de óleo, porque tentou ser na vida secular o que queria e não deu certo. Aí agora quer ser pastor. Pastor se faz. Eu disse uma vez a um policial, ele me parou da federal e disse: teste do bafômetro. Eu desci, ele olhou assim para o carro e tem um símbolo que eu comprei, que bota a autoridade eclesiástica. Ele olhou e disse: o que é isso aqui, autoridade eclesiástica? Eu digo: mas você é um federal, não sabe o que é isso? Ele disse: eu estudei isso antigamente, não sei o que. Eu disse: é uma entidade religiosa. Se você é padre, eu digo: mais de que padre? Mais de que padre? Endoidou, foi? Foi. Você é o quê? Pastor. Mas tem pastor safado. Mas eu sou pastor. Tem pastor que bebe, né? Eu digo: mas você é pastor. Mas eu sou pastor. Mas mesmo assim você vai fazer o teste do bafômetro, viu? Fui lá, saí, e depois ele ficou olhando assim para mim e disse: vai lá, pastor. É isso que a gente encontra. Aí ele disse: ô pastor, por que você disse que é mais do que padre? Eu disse: porque a Bíblia diz lá em Jeremias que antes que te formasse no ventre eu já te conheci, e as nações te dei por profeta. Você pode louvar o Senhor, irmão. Tem tanta gente que está inserindo na sua cabeça que pastor Roberto já poderia colocar a mão em você, que fulano lhe pisou, que você está chegando atrasado. É mentira de Satanás, você está chegando no momento certo.
Esse aqui é o momento. Esse aqui é o momento de você chegar. Esse aqui é o momento que Deus está trabalhando na sua vida. E Paulo chamou aqui, amados irmãos, e ele disse, de Mileto, capítulo 20, versículo 17, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, que se encontraram, e ele disse, vós bem sabeis como eu me comportei no meio de vocês até o dia de hoje. Comportamento de Paulo. Será que você pode olhar para o líder? Infelizmente nós temos que dizer isso, irmão. Às vezes o pastor que está nos apontando, a gente vai, mas olha assim para ele e diz, esse homem não tem nem moral de minha... Porque líder não é só mandar, não. Alguém muitas vezes obedece a líder porque ele manda, mas ele não tem exemplo. E se obedece o líder, não é por ele mandar, é por ele ter exemplo. Quando o pastor Roberto me manda fazer alguma coisa, eu vou, não é porque ele está mandando, não, é por causa do exemplo. Alguém só vai te obedecer se tu tiver exemplo. Alguém só vai acreditar que tu fosse chamado para isso, para esse ministério, se você tiver exemplo. Se você cuidar de você mesmo e da doutrina. Viu? Cuide de você e cuide da doutrina. E veja a doutrina em que você está cuidando. Veja o coxo em que você está comendo. Porque quando Paulo, ele chamou aqui, a primeira coisa que ele disse para os presbíteros foi, veja vocês, desde o dia que eu cheguei com vocês, até hoje, veja como eu tenho me comportado. Paulo está dizendo, eu vou agora reunir vocês aqui, para dar exemplos da minha vida a vocês, porque eu vou sair daqui, e saindo daqui, vai penetrar lobos, devoradores, que vão entrar, ele já estava fora, esses lobos estavam fora, vão entrar, e ainda foi mais contundente, e disse, e dentro também vai surgir. E você está vendo isso hoje, no mundo de hoje, pessoas que, pastor Roberto, Abreu Lima projetou, fez isso, mas ele está fazendo discípulos para si. Você é seguidor de quem? Seguidor de homem de Facebook? Seguidor de comentários errôneos de WhatsApp? Seja seguidor de Cristo. Olhe para Cristo. Cuide de você mesmo e da doutrina. Homens que ensinou que de Abreu Lima para o cemitério, de Abreu Lima para o céu, e hoje chama a igreja de sistema. Sistema é lá fora, aqui não existe sistema. E muitas vezes, queira me perdoar, pastor, fala que é um sistema, fala que tem adúlteros, tem isso, mas para mim não prova nada. Até o dia em que ele disser, eu não boto mais na minha mesa dinheiro de sistema. Para mim ele só vai ter alguma conduta se ele diz que é fraude, que existe roubo, que existe tudo. Ele tem que tomar a posição de Samuel. Veja de quem eu defraudei. É sistema, é fraudulento, mas põe na mesa o que sai das tetas das ovelhas. E se é ético, moral, e se tem moral, crie um ministério segundo as suas concupiscências. É isso que um homem deve fazer, um homem de moral. Feito Samuel, chegou e disse, já estou velho, mas eu vou botar aqui a minha vida, vê aí de quem eu roubei. Veja isso. Ele não tocou em nada de Eli, não. Ele não tocou em nada de Eli, não. Samuel, ele expôs a vida dele, irmão. Para de tocar na vida dos outros e vai cuidar de ti mesmo e da doutrina. Para de cuidar da vida de A, de B, de C e vai zelar pelo teu ministério. Vai zelar pelo seu. E cuidado em quem está hoje feito uma largatixa, só balançando a cabeça para você. Porque também vai se levantar contra você. Cuidado nesse.
Tem aqui, eu não vou mandar ficar de pé, mas tem pelo menos uns 10 obreiros aqui que andam comigo para cima e para baixo. E pastor paga pizza e a gente come pizza, mas a minha vida é um livro aberto para eles. E aonde o pastor me confiou, lá de Arco Verde, eu contando as cidades, hoje são 17 cidades, o pastor Roberto pode andar comigo de armazém em armazém, eu não devo, zelo pelo meu nome e o nome da igreja. E eu não estou fazendo nada demais, não. Eu estou fazendo minha obrigação, porque tem gente que está pensando que zelar pelo nome da igreja é méritos para ele. Zelar pelo nome da igreja é uma mandança, uma ordem de Deus na tua vida, porque Deus te chamou para um ministério sério, que você vai prestar conta. E Paulo, quando ele chamou aqui, ele disse: veja o tempo que eu estou com vocês, desde que o tempo que eu entrei na Ásia, servindo ao Senhor com humildade, com lágrimas, com provações, pelas ciladas dos judeus. Não era fácil, não. Hoje, para servir a Deus e para ser pastor, você tem que aguentar as ciladas de judeus, as ciladas de quem está dentro. Agora é chamado hoje, é uma benção. Quando o pastor amanhã começa a botar para ali, eu não vou. É aquela coisa que a gente vê, né? Antes da escola bíblica, carrega a caixa na cabeça, microfone, dá grito. E se o microfone para, aleluia! Na hora que é escalado, pega na escala como se fosse uma escala de pelada, olha para o nome dele e diz: graças a Deus que eu não estou escalado. É porque você não tem o que dizer. Mas se você cuidar de vocês mesmo, da doutrina, até o seu testemunho vai falar. Seu testemunho vai falar. Não precisa dizer muita coisa não. Cuide só de vocês mesmo, da doutrina. E Paulo chegou aqui e disse: veja o meu modo de ensinar publicamente, de casa em casa. Quem era Paulo? Hoje em dia se unge pastor, ele não vai numa casa, não visita. Pastor Roberto manda dar uma ceia, mas eu sou pastor, mas para ir nas casas é para ir de casa em casa, que o apóstolo Paulo foi. O apóstolo Paulo, eu acredito que não é mentira não, que está aqui na Bíblia. Eu fui de casa em casa. Fui de casa em casa, testificando tanto a judeus como a grego ao arrependimento de Jesus Cristo. E agora, constrangido pelo Espírito Santo, que me revelou a minha saída, e eu, com constrangimento, o Espírito Santo deixou Paulo assim, porque ele disse: olha Paulo, eu te chamei, tu vai sair daqui, mas o que te espera lá é cadeias e prisões. Cadeias e prisões. Cadeia e prisões. O que espera? Já pensou se fosse hoje para você tomar uma forma disso? Eu garanto que você se levantava e deixava a cartinha aqui, o papel, né? Tá só querendo ser chamado para púlpito? Para grandes cruzadas? Não é? O apóstolo Paulo, ele disse lá no capítulo de número 24, 20 e 24: porém, em nada considero a minha vida como preciosa. Ministério é isso, irmãos. Nós sabemos que temos que cuidar, os pastores nos ensinou aqui, da família, claro, de nós mesmos, da família. Mas pensar que nada temos a nossa vida como preciosa. Portanto, que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Quem recebeu o ministério aqui do Senhor? Então honre Ele. Aí Paulo disse: agora eu sei, capítulo 25, todos vós em cujo o meio passei pregando o reino, não me vereis mais. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Paulo estava querendo dizer: olha, vocês viram a minha chegada, está vendo a minha saída, mas eu vou sair daqui limpo, porque ensinou o que é correto. Isso é que você deve fazer como líder. Ensinar o que é correto. Amém? E um versículo para a nossa meditação, como
Encerramento da minha fala, eu deixarei para a sua meditação Jeremias 36 e 22. Mas não tome esse ato como regra, porque vai dar errado. Quando aquele rei recebeu uma carta lida através de Baruque e depois por Geodi, e o rei estava sentado no tempo de inverno, e cada palavra lida o rei mandava arrancar e botar no braseiro. Cada palavra que o homem lia, ele disse arranca e bota no braseiro, até que todo o rolo pegou fogo. Foi Deus que mandou Jeremias falar para ele. Mas ele não tomou o comportamento e não aprendeu nada com seu pai, Josias. Lá em 2 Reis capítulo 22. Josias, quando viu o erro, quando viu o decreto de Deus, rasgou o manto e se humilhou. Mas o filho dele não. O filho dele, quando viu que o decreto estava assinado, ele não gostou das palavras não. Rasgava e colocava no braseiro. Parece que tem líder de hoje que não está vendo o que Deus está falando através da palavra. É a palavra sendo explanada e ele botando no braseiro. Mas Deus disse, Jeremias, ele tocou fogo, o rolo se acabou. Vai e escreve todas as palavras que eu mandei novamente, que eu quero ver se esse incircunciso vai queimar agora. Jeremias, escreve tudo que eu mandei novamente, que eu quero ver se ele vai apagar. Você só vai brincar de ser obreiro até quando Deus quiser. Porque quando você brincar e ele quiser parar com a sua brincadeira, ele para. E muitos que não têm conhecimento dizem, mas pastor Roberto não sabia que esse homem é assim? Não sabia não. Ele orou. Josué sabia daqueles homens que chegou com pão sujo, todo melado, de rota. Josué olhou assim e disse, de onde tu vens? Ele disse, eu sou um de vocês. Você entra para cá, era Josué. Entra para cá, depois que entrou, a maldição reinou. Aí Josué olhou assim, Deus disse, Josué, manda fazer um check-up aí no povo, que eu vou tirar a praga que está no meio. Aí chegou nas pragas. Cuidado para não chegar nas pragas. Você está sendo apresentado, mas cuidado para não ser uma praga. E quando chegou na praga, aí ele disse, porque hoje os comportamentos são diferentes. Naquele tempo ele disse, nós somos a praga, faz o que tu queres conosco, Josué. Aí Josué disse, carregador de lenha e tirador de água para a igreja. Ministério falido. Mas hoje, quando sai que o pastor Roberto tira, aí sai espanando no Facebook, nas redes sociais, eu sou ético, eu sou moral, eu sou isso, sempre fiz isso, sempre fiz aquilo, mas estava com as vestes meladas, suja, de pão seco, querendo enganar Josué. Mas aqui ninguém engana não. Que Deus te ajude, que esse ministério na qual Deus está te confiando floresça. Que Deus ajude o pastor presidente de nossas igrejas. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.